pelo Santuário de Fátima para a celebração do centenário das aparições. E também no terceiro concerto do ciclo Fragmentos Musicais, que integra o programa cultural desta mesma celebração. A conferência de hoje é-nos apresentada pela Sra. Doutora Laurinda Alves, cronista, autora de programas de televisão e professora de Comunicação, Liderança e Ética na nova School of Business and Economics, em Lisboa, membro da CVX há 20 anos e também guia de grupos de oração, que nos vai propor uma reflexão a partir do tema Santa Maria, Mãe de Deus, a Maternidade Divina de Maria. Escutemos. Queria agradecer ao Sr. Reitor, queria agradecer ao Sr. Dom Serafim, a Carla, a todas as pessoas que me convidaram e que tornaram possível também esta vinda aqui. Queria agradecer a todas as pessoas que estão aqui. Não sei se ouve bem, ouve-se bem lá atrás. Não se ouve bem. É melhor eu falar assim. Então vou tentar falar com esta voz de Nossa Senhora. Quando eu, a Nossa Senhora, rezo sempre ou sem voz, ou assim num segredo e numa voz baixinha. Portanto, faz uma certa confusão falar sobre Nossa Senhora quase a gritar, mas se calhar ela precisa disso, se calhar ela precisa que nós gritemos o seu nome, gritemos o seu exemplo e que isso nos encha o coração e que nos dê, que nos renove em nós a força e a vontade de estar com ela e de nos confiarmos a Nossa Senhora. Queria começar por abrir um parênteses. Eu fiz pela primeira vez a Via Sacra pelo olhar e pelo coração de Nossa Senhora na Páscoa passada, portanto no ano de 2016, o ano da Misericórdia, o ano santo da Misericórdia, porque tinha sempre feito a Via Sacra de uma forma normal, digamos assim, ou seja, percorrendo as estações, olhando como toda a gente olha para o Calvário, para aquela caminhada dolorosa, aquela via dolorosa de Jesus, e nunca tinha feito através do olhar e do coração de sua mãe. E para mim foi uma revelação, não porque nunca a tivesse posto naquele lugar, não é por isso que é uma revelação no sentido de reforçar a sua divindade, reforçar ali a presença de Nossa Senhora, uma mulher que não fica abatida, não fica lá atrás zangada, não fica a chorar, vencida, não vai pedir explicações aos guardas, não vai gritar que o seu filho é inocente, não vai dar argumentos, nem meter cunhas, como nós às vezes mães temos a tentação de pôr uma cunha ou de dizer a alguém o meu filho é inocente, salvem-no. É uma mãe que não faz isso, é uma mãe que não está vencida, está abatida, mas não vencida, e avança com o seu filho e olha-o nos olhos e a resgata-o também através do olhar e é resgatada por ele através do olhar. E há esta unidade, esta união entre mãe e filho, entre mãe de Deus e o Filho de Deus, que interpela muitíssimo. E eu fiz essa Via Sacra a partir das leituras. Há umas leituras, quem já fez esta Via Sacra sabe que é uma Via Sacra um bocadinho diferente, mas que nos transforma o coração para sempre, ao ponto de pensar que se calhar a partir de agora o que eu gostava era de fazer sempre essa Via Sacra. Fecho o parênteses, depois no fim volto aqui, mas fecho o parênteses para dizer que tenho 55 anos e nunca tinha rezado dessa maneira, com essa união tão grande numa Via Sacra. E gostava de recuar um bocadinho para trás e falar de 3 pontos que para mim são importantes em Nossa Senhora e também, a partir desses 3 pontos, abrir aqui alguns pequenos caminhos que percorri. A Nossa Senhora do Sim, para mim, a Nossa Senhora, a grande marca é o sim de Nossa Senhora. É o sim absoluto, total, a entrega total àquilo que o anjo anuncia, àquilo que ela sente, intui, pressente que Deus lhe pede e que ela não sabe o que é, mas só sabe que é um sim, ela tem que dizer um sim. E esse sim de Nossa Senhora marca-nos, e nós conhecemos a história, e marca-nos, interpela-nos, e o eco da sua voz, aquela voz de uma rapariga sem pecado que Deus escolheu para ser a mãe do seu filho, esse eco, essa voz, nós conseguimos ouvi-la hoje.
é uma voz que fica sempre a fazer eco em nós e que de alguma forma nos divide por dentro, nos desinstala, nos obriga também a perceber que temos que tentar imitar Nossa Senhora no sim, neste sim, sem quês, sem razões, um sim, porque é um sim àquilo que Deus nos pede, mesmo quando não percebemos o que é que Ele nos está a pedir. E ela não poderia, não só não percebeu a extensão, a profundidade, as alturas a que ainda haveria de ir e que o caminho que haveria de percorrer e a via sacra que haveria de fazer por causa do seu sim, mas deu o sim. E, portanto, este sim é o sim que também não só nos divide por dentro e convoca a humanidade ao longo dos séculos, mas também divide a humanidade entre as pessoas do sim e as pessoas do não. Há pessoas a quem nós pedimos coisas ou com quem contamos e as pessoas nunca podem, e nós vemos que elas até podem, mas sentem que nunca podem. Há um mistério muito grande que é as pessoas do sim são aquelas normalmente muito ocupadas, a quem se pedem coisas e podem sempre, e as pessoas do não, que até nos parece que se calhar são menos ocupadas, mas que nunca podem. É um mistério, mas eu acho que Nossa Senhora claramente revelou esse coração, essa abertura a Deus no sim. E, portanto, esse sim para mim é uma grande marca e é um grande ponto de oração. E é um sim de Deus. Deus pede o sim a Maria, dando-lhe a força, dando-lhe a graça para ela dizer o sim. Portanto, a divindade de Maria começa por estar revelada, começa por estar presente nesse sim. E eu tive com Nossa Senhora uma relação, posso dividir a relação em dois tempos. Uma relação muito infantil, muito imatura, quando rezava em família. A minha mãe, nós rezávamos em casa com os meus pais e eu rezava por imposição, às vezes por obrigação, às vezes cheia de sono, impaciente e a comer metade das palavras nas orações, portanto aquela oração mecânica que as crianças às vezes rezam umas ladainhas que nem sabem bem o que é que estão a dizer. E era uma relação infantil. Para mim, nessa altura, a relação que prevalecia era a relação com Deus. Jesus e Nossa Senhora, sua mãe, eram figuras muito acolhedoras, muito queridas nesse colo de Maria, mas eu não me detinha nessas orações. E lembro-me que até uma idade quase adulta, Nossa Senhora era realmente uma figura muito acolhedora, muito querida, mas eu não tinha uma relação com ela, não tinha uma relação direta com ela, porque realmente a minha relação era com Deus. E a partir de uma certa altura, a partir da altura em que eu identifico na minha vida uma necessidade vital de rezar, e portanto não uma imposição, uma obrigação, uma devoção que nos é dada, que nos é transmitida, ou seja, a minha mãe do céu foi-me apresentada pela minha mãe da terra, e portanto já vinha com esse colo, mas vinha com a devoção da minha mãe, não vinha ainda com a minha devoção, não vinha ainda com a minha relação com Nossa Senhora. E depois, como nós não podemos amar, eu acho que não conseguimos amar quem não conhecemos, temos que fazer este caminho de conhecer, dar-nos a conhecer, mas conhecer para poder amar. Então, a partir do início da minha idade adulta, começou essa necessidade vital de rezar e de me aproximar de Nossa Senhora, perceber quem é Nossa Senhora, perceber porque é que esta mulher me interpela, como é que esta mulher chega, como é que esta mulher se diviniza, porque é que Deus pede o que pede a Nossa Senhora, como é que esta mulher vive tudo aquilo que lhe foi dado de viver. E, portanto, comecei num caminho muito diferente de relação e de oração com Jesus e, através de Jesus, também com sua mãe. E, portanto, a minha oração passou a ser uma oração mais ampla, ou seja, com Deus, com Jesus, com Nossa Senhora, e o Espírito Santo também apareceu também já na idade adulta, porque o Espírito Santo, mas eu hoje não venho, não é esse o ponto, mas também só na idade adulta é que eu percebi, e hoje em dia rezo muitíssimo ao Espírito Santo. O Espírito Santo nunca me falhou, é impressionante, eu já falhei tantas vezes e ele nunca me falhou. E portanto, esta trindade e esta maternidade veio numa altura em que eu senti que precisava de rezar a um Deus Pai, mas também precisava de um Deus Mãe, precisava de sentir a maternidade de Deus, precisava de sentir que Nossa Senhora era também minha mãe, e é assim que eu a sinto desde sempre, que trago Nossa Senhora muito próxima, mas hoje em dia
com uma relação realmente de conhecimento, espero, de conhecimento mútuo, porque acredito que, estando ali ao lado do pai e do filho, ela me conhece também como me conhecem eles, e com a sua intercessão tenho também conseguido ir mais longe e ir mais, se calhar, mais fundo também na minha relação com Deus. Voltando ao sim de Maria e voltando a este eco que continua a fazer aquela voz há 2000 anos, isto aconteceu há 2000 anos e nós podemos perguntar e devemos perguntar-nos: o que é que eu tenho a ver com isto? O que é que eu tenho a ver com o sim de Nossa Senhora? O que é que eu tenho a ver com a morte de Jesus, com Jesus pregado? O que é que eu tenho? O que é que isto tem a ver comigo na minha vida do dia-a-dia? E a divindade de Nossa Senhora revela-se no dia-a-dia, no concreto, nas ações, nas palavras, no que fazemos, e não apenas numa relação em que nós ficamos de mãos postas e pomos os olhos, elevamos o olhar ao céu e rezamos. Está certamente aí, mas tem que estar também na tradução da nossa ligação a Nossa Senhora, tem que haver uma tradução nos gestos do dia-a-dia, no acolhimento aos outros, no estar ao serviço, no dizer sim a Deus, no pedir a Deus de manhã, à tarde, à noite, ao adormecer, ao acordar, que desperte os nossos ouvidos, que desperte o nosso coração, que desperte os nossos olhos e não só acordar como acordamos quando somos... Quem tem bom acordar sabe que quem tem bom acordar acorda como acorda um cãozinho. Um cãozinho acorda e já está. E nós muitas vezes acordamos como os cãezinhos, acordamos e já está, já estamos no dia, já saltamos para o dia. Mas é bom rezar e pedir a Nossa Senhora, pedir a Deus, pedir a Jesus, que nos desperte verdadeiramente o coração, o olhar, a boca, para os ouvidos, para ouvirmos mesmo aquilo que Ele nos pede para aquele dia. E sobretudo porque também sabemos que Deus dá a graça para cada dia, Deus não dá a graça para a semana, nem dá a graça para o mês, dá a graça para cada dia. E, portanto, esta oração à Nossa Senhora, esta oração à mãe do filho de seu pai, tem que passar por isso, por uma tradução concreta dessa abertura de coração, desse estar ao serviço. E por isso esse eco, essa voz, que para alguns está reforçada nas aparições, está reforçada nos milagres, está reforçada na voz dos pastorinhos, está reforçada naquilo que lemos, naquilo que sabemos, na voz cá dentro, quando lhe rezamos e quando sentimos que ela nos atende e que ouve as nossas súplicas e que nos percebe e que nos leva ao colo, essa voz tem que se ouvir, tem que se ouvir. Queria também dizer que, voltando aqui agora, deixando aqui a minha infância, deixando a minha compreensão sobre quem era Nossa Senhora, a maneira como passei a rezar, a necessidade que passei a ter, gostava de focar em Nossa Senhora e agora não tanto na minha relação com ela, apesar de aqui nos ser pedido de alguma forma que façamos uma conferência que tem uma parte de testemunho, e olho para Nossa Senhora e penso que só uma mulher de Deus e uma mulher divina é que poderia olhar para o seu filho sabendo que ele era em tudo igual aos outros, mas sem a mancha do pecado. Isto, mesmo quem não tem a experiência de ser mãe, tem a experiência de ser filha e, portanto, todos nós temos a experiência de ser filhos. Mesmo que os nossos pais não estivessem connosco, porque já partiram ou porque alguém os substituiu, nós temos a experiência de ser filhos, temos a experiência de ser olhados como filhos. E, portanto, Nossa Senhora tinha que olhar para aquele filho sabendo que ele era em tudo igual aos outros, mas não era em tudo igual aos outros, porque era em tudo menos no pecado. E isto também tinha que se notar no dia-a-dia. Ou seja, Nossa Senhora guardava tudo no seu coração. E o que é que ela guardava no seu coração? Ela guardava no seu coração a divindade do seu filho, que também lhe trazia, que também revelava a própria divindade. Nossa Senhora nunca olhou para si como santa, como é óbvio, mas a sua fé, a sua coragem, a sua fortaleza interior, a sua capacidade de se dar, de ouvir, de despertar, de estar atenta àquilo que Deus lhe pedia, também certamente lhe permitiu ver quem era aquele filho que veio através dela. E nós temos os episódios, temos o episódio do templo, quando Jesus se perde no templo,
E vamos tendo sempre a imagem de uma Nossa Senhora profundamente humana, uma mulher como nós, e profundamente divina, profundamente santa, porque Nossa Senhora, quando deu conta que o filho tinha ficado para trás, e foram precisos 3 dias de angústia, de ansiedade, de culpa, de desorientação, o que é que eu fiz, o que é que eu poderia ter feito. Eu acho que para nós é fácil perceber que humanamente Nossa Senhora ficou inquieta e voltou para trás e viu o filho tão novo, ainda tão pequeno, a falar com os doutores, a falar de igual para igual, entre pares. E mais uma vez Nossa Senhora, ou aliás, pela primeira vez que nós saibamos, Nossa Senhora também não pôs as mãos na anca e não ralhou com o filho e não chamou o filho e não o chamou à sua autoridade, à sua obediência. Porque Nossa Senhora era Mãe de Deus e, portanto, Nossa Senhora tinha a graça de Deus para perceber o que se estava a passar, ainda que mais ninguém percebesse. E o filho voltou e foi-lhe obediente, e foi obediente à sua mãe, a seu pai, e foi crescendo em estatura e em graça. E esta imagem, qualquer uma de nós, no nosso tempo de vida, com filhos ou sobrinhos ou crianças que nos são confiadas, temos esta tentação de ralhar, de pedir explicações, de pedir obediência, de exercer a autoridade, de dizer é assim e não é assado, não podias ter ficado para trás, e quem é que te disse que podias ficar ali a falar? Nossa Senhora não faz isso. E eu acho que isso revela também, são são as entrelinhas, as grandes entrelinhas, as pequenas coisas onde nós vemos que Nossa Senhora era Mãe de Deus, não podia não ser, porque senão ela teria sido como nós. Tinha a ansiedade humana, mas não tinha essa necessidade de ser obedecida, não tinha essa necessidade de provar quem era a ninguém, antes pelo contrário, tinha uma grande humildade. E, portanto, todos estes mistérios que foram acontecendo a Nossa Senhora, tudo aquilo que ela via no dia-a-dia, que nós só temos os relatos episódicos nos Evangelhos, mas Nossa Senhora tinha aquele filho todos os dias consigo. E, portanto, nós sabemos muito, ou sabemos o que temos que saber sobre a vida pública de Jesus, dos 30 aos 33 anos, mas até aos 30 anos ele estava próximo de sua mãe e próximo de seu pai. E, portanto, ver crescer este filho, acompanhá-lo e perceber quem era este filho, é de facto devolve, reflete, põe a luz, põe o foco nessa divindade de Nossa Senhora. Queria, a partir deste episódio, dar o salto para a frente também e ir para as lágrimas de Nossa Senhora, porque já falei da angústia e da ansiedade, mas as lágrimas de Nossa Senhora, aquilo que Nossa Senhora chorou, aquilo que Nossa Senhora viveu, quando o seu filho foi condenado e quando ela o acompanhou, e a maneira como ela o viveu, é a forma como ela o acompanhou, como ela viveu, que diz, e aqui é que eu volto à Via Sacra, comecei pela Via Sacra e volto à Via Sacra, é aí que me diz, aí é a divindade, é a santidade de Maria, Mãe de Deus, em todo o seu esplendor. Numa via dolorosa, a mais dolorosa de todos, numa perplexidade humana, numa dor humana, mas numa entrega divina. Era impossível viver o que Nossa Senhora viveu com o seu filho, conhecendo a sua história, os seus 30 anos de vida. Ela viu quem era aquele filho, ela sabia quem era aquele filho, guardava no coração tudo aquilo que era sobre o seu filho e depois viu aquilo que todos nós sabemos que ela viu. E aí, eu já disse isto ao princípio, mas digo aí, não teve a tentação de se fazer valer, portanto não foi lá pedir explicações, não foi lá chorar perante os acusadores, perante os carrascos. O que ela fez foi acompanhar, e às vezes é isso que nos é pedido, é acompanhar aqueles que sofrem. Ou então nós pedirmos a companhia de Deus e sentirmos acompanhados quando atravessamos os sofrimentos. Às vezes vamos sozinhos, sentimos que humanamente estamos sozinhos, mas não estamos sozinhos. Temos Nossa Senhora, temos Deus, temos o seu Filho, temos o Espírito Santo, temos todos aqueles que nos amaram e que estão no céu e que estão lá e que velam por nós. E por isso, para mim, o maior sinal divino de Nossa Senhora é na Via Sacra. É na Via Sacra, é onde ela se revela, é onde ela mostra quem é onde ela olha para o seu filho, e é difícil, é muito difícil olhar para os que sofrem, é muito difícil ver aquilo que ela viu e que a nós é-nos dado através de uma narrativa escrita, que nós podemos rezar, podemos contemplar, podemos fechar os olhos, podemos abreviar no tempo, às vezes temos dificuldade em fazer essa contemplação, mas Nossa Senhora
não podia fechar os olhos, não podia não estar ali, não podia não estar de pé para que o seu filho se mantivesse de pé ou se voltasse a levantar quando caía. E, portanto, para mim esse é o maior sinal da divindade de Maria. E depois, para mim, aquilo que mais me atravessa e onde eu encontro Nossa Senhora sempre, aliás, em Lisboa há uma capela de adoração onde eu vou várias vezes, que é na Basílica dos Mártires, ali no Chiado, e onde há uma Nossa Senhora aos pés da cruz. Esse momento de estar aos pés da cruz, o silêncio aos pés da cruz, a dor aos pés da cruz, as mães que perdem os seus filhos e que ficam todas pregadas com eles na cruz. E a Nossa Senhora estava pregada naquela cruz, como qualquer mãe que perdeu o seu filho, como qualquer mãe que está à cabeceira do seu filho, como qualquer pessoa que ama ou amou muito alguém, que viu sofrer muito, que viu condenado, no caso dela, inocente. E, portanto, esta capacidade de estar aos pés da cruz inteira, sem lamentos, e aqui, humanamente, sem desmaios, sem lhe falecer a vontade, sem lhe falecer essa fortaleza, esse vigor, essa fé, que até disso que falamos, a fé na ressurreição do Filho, a fé na certeza de que não estavam sozinhos e que Jesus estava ali pregado, mas a vida não acabava ali. E, portanto, esse é o maior sinal de divindade de Nossa Senhora para mim, porque ela sabia no seu coração toda a parte humana, tudo aquilo que era difícil ver e viver, mas ela sabia, como qualquer mãe que acredite, que se sinta ao colo de Nossa Senhora, também sabe que o seu filho que partiu também está noutra vida, também está numa vida que é a eternidade, onde será compensado, como lemos nas bem-aventuranças, onde será compensado por todas as suas penas. E, portanto, esse silêncio aos pés da cruz, essa verticalidade de Nossa Senhora aos pés da cruz, para mim é a imagem de Deus na terra, da maternidade, deste Deus, desta mãe a quem eu precisava de rezar, um Deus-mãe, e o Deus-mãe revela-se ali. E termino também dizendo que há um momento a seguir, aliás, há 2 ou 3 momentos muito importantes a seguir. Há um momento antes, quando Jesus confia a sua mãe, a Igreja, ao apóstolo preferido, ao discípulo preferido. Há um momento em que nós não temos relatado nos Evangelhos desta maneira, mas temos todas as pietás que nós vemos. Eu penso na do Miguel Ângelo, mas todas as pietás são a certeza para nós de que aquela mãe continua ali e vai continuar e vai perpetuar, e a sua voz e a sua fortaleza interior e a sua graça e a sua confiança, a sua coragem e a sua fé vão continuar de pé, porque ela continua a imagem da mãe que tem o filho já sem vida nos seus braços. É uma imagem muito dolorosa, mas é uma imagem também muito vigorosa, muito poderosa, muito transformadora. E, portanto, essa última imagem, digamos assim, em que a mãe ainda toca ao filho, mas o filho já está com o Pai, já está com Deus, já está na eternidade, já está connosco em toda a sua plenitude. Essa imagem também é uma imagem que a mim nós temos muito os ícones e as imagens. A divindade Nossa Senhora aparece muito ou com uma aura ou com aquela luz que resplandece. E esta Nossa Senhora humilde, vertical, aos pés da cruz, para mim tem esse esplendor todo, e a Pietà tem esse esplendor todo. E é para mim um grande exemplo, uma grande presença, e aquilo que me faz ter a certeza de que Nossa Senhora, a Santa Mãe de Deus, esteve pelo seu Filho, como está por todos nós, seus filhos, e é por termos todos este colo, é por termos todos esta via, este acesso direto à Mãe de Deus, que muitos de nós, muitas vezes, nos sentimos abençoados, recebemos graças torrenciais, às vezes nem nos damos conta, e conseguimos ter fé, forças para a vida e para continuarmos a ser as pessoas do sim. Muito obrigada. Agradeço à doutora Laurinda Alves
pela reflexão que nos propôs e escutamos de seguida o pequeno concerto espiritual pelo teorbista e guitarrista Hugo Sanches e pelos sopranos Ana Vieira Leite e Orlando Velez Isidro. Desfrutemos.